ZS Cidade. Apoio Ambev, Escritório de Advocacia Busnello, Clube Aquático Tiaraju, Grupo Elementar, Geral Autopinturas Nazi, Grupo Ortiz, Guia Fácil, Hospital de Clínicas Ijuí, Transportes Rorato, Hotel Veracruz, Sistemas Hidráulicos JR, Miquelon Advogados, Pedreira Paim, Pasquale Serviços Contábeis, Beia Turismo Agência de Viagens e Prevenitec Engenharia contra Incêndio. Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando o programa ZS Cidade aqui no nosso canal com as principais informações nesta sexta-feira. Nós acompanhamos hoje pela manhã uma entrevista coletiva junto à Delegacia Regional de Polícia, onde os delegados Antônio Soares e também o delegado regional Ricardo Miron fizeram uma explanação sobre a conclusão do inquérito policial referente a um homicídio que ocorreu recentemente aqui na cidade. Em relação a esse crime hediondo, que ocorreu aqui em Juí, que foi descoberto no dia 8 de outubro deste ano, em que vitimou duas pessoas aqui da comunidade, a senhora Rosângela Terezinha Prates Antonello e, consequentemente, depois, quando foi descoberto, Ademir dos Santos Silva, os dois vítimas de homicídio, que foram descobertos, primeiramente, a Rosângela, que estava praticamente num cárcere dentro do banheiro da residência, e depois o Ademir, que estava enterrado no pátio da residência. Foi instaurado um inquérito na oportunidade e o suspeito foi preso preventivamente. Primeiramente ele foi preso temporariamente e continua preso preventivamente. Então, de lá até hoje, foram feitas todas as investigações possíveis, foram feitas as perícias necessárias e agora foi, então, concluído o inquérito pela DRACO, sob a presidência do delegado Antônio Soares. E eu vou passar, então, de imediato a palavra para ele que ele passe os detalhes dessa investigação e a conclusão também desse inquérito policial. Está com a palavra o delegado Antônio Soares. Delegado Antônio Soares falando. Nós, então, presidimos esse inquérito policial que apurou aí esse duplo homicídio ocorrido no bairro São José, aqui em Juí, de um casal. Inicialmente, como bem pontuou o delegado Miron, o suspeito foi preso temporariamente para que fossem buscados mais provas e elementos de informação que pudessem dar mais robustez à suspeita em relação a ele. E nós continuamos então com o trabalho. Quando tínhamos maiores elementos, solicitamos então, representamos ao Poder Judiciário pela prisão preventiva dele, ou seja, que responderá em princípio ao processo judicial preso. A medida foi deferida, foi decretada judicialmente, e então agora nós remetemos o inquérito policial concluído. Então, em resumo, o investigado ele matou inicialmente os seus tios, nessa residência, e ocultou em seguida os corpos. Nós temos todos os elementos, desde perícias, testemunhas, enfim, diligências investigatórias diversas, que nos permitem concluir que ele foi quem matou então o casal. Em tese, eles estavam dormindo no momento da morte, foram mortos com um instrumento contundente, uma ferramenta, uma barra de ferro, alguma coisa nesse sentido. Depois tiveram os corpos ocultados por ele mesmo, pelo mesmo investigado. Ele enterrou o corpo da vítima Ademir nos fundos da residência, acabou fazendo um concreto sobre o corpo, e a Rosângela, o corpo dela foi deixada no interior do banheiro da residência e foi lacrado esse banheiro, inclusive com um PU que não exalava mau cheiro da residência. A motivação do crime, nós apuramos que foi financeira. Ele quis, tanto é que ele veio a se apropriar dos bens, a dispor dos bens das vítimas, a vender automóveis,
automóveis, motocicletas, solicitar empréstimos, utilizar as contas bancárias das vítimas, sacar dinheiro, enfim, fazer transferências para si mesmo. E, além disso, ele também passou, né, daquele momento em diante do homicídio, que nós apuramos que foi na noite de 7 de setembro, após um churrasco na residência, em que estavam presentes ele e o casal. Quando o casal então foi dormir, ele vitimou os dois. Nós apuramos que após esse dia, ele começou a passar-se também pelas vítimas nas redes sociais, WhatsApp, né, pedindo dinheiro a familiares, tudo sobre a história que nós já relatamos no momento anterior, de que supostamente eles estariam em Passo Fundo, né, a vítima Rosângela estaria com câncer no intestino e estariam lá em tratamento, né. Essa foi a história inventada por ele, né, que a gente, durante a investigação, conseguiu desmentir todas as afirmações dele nesse sentido. Tá? Então ele cometeu vários crimes além do duplo homicídio, né? Homicídio esse qualificado pelo motivo torpe, né? Por dinheiro, pela traição, pela relação de confiança e proximidade que ele tinha com as vítimas, e também pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Além disso, então, ele cometeu crimes de estelionatos contra familiares, né? Crimes também de ocultação do cadáver, como já disse antes, e crimes de disposição de coisa alheia como própria e furto qualificado mediante fraude. Foi indiciado, então, por todos esses crimes. E, em geral, nós temos excelente, o inquérito policial teve uma boa, digamos assim, conseguimos obter muitos elementos que nos dão certeza e tranquilidade de fazer esse indiciamento, né? E que agora, então, o inquérito policial já está à disposição do Ministério Público, que está analisando, enfim, para posteriormente oferecer a denúncia. Essa mulher foi localizada também uma arma, com alguns cartuchos deflagrados. Descarta a possibilidade, então, que ele tenha usado essa arma? E sim, não, a arma de fogo não foi utilizada, né? A morte, né? A causa mortes do casal foi traumatismo craniano, né, de ambos, produzido por instrumento contundente. O senhor disse fortes indícios dessa situação da investigação toda. Como se chegou aí a essas provas mais contundentes, tá ligado? Nós fizemos inúmeras diligências, né? Muitas delas nós não podemos revelar como são por uma questão de sigilo da investigação, né? Mas foram ouvidas diversas testemunhas, foram realizados diversos tipos de perícia no local, em instrumentos, né? Além de outras diligências investigatórias sigilosas. Delegado, o principal acusado, ele chega a admitir o crime? Como é que é essa questão desde o depoimento dele quanto a isso? Nós interrogamos ele em 2 oportunidades, né? E ele, em momento algum, optou por confessar o crime, né? Então ele trouxe um longo interrogatório, uma história, né? Que ele ficou 30 dias pensando nessa história, qual história ele contaria, né? E ele contou uma história muito extensa, com detalhes, né? Não assumindo o crime em momento algum, imputando inicialmente ao Ademir o crime que teria cometido, e depois acabando não foi ouvido novamente, porque nós já tínhamos elementos inúmeros que já não precisávamos mais que ele confessasse para esclarecer o crime. Foi então interrogado 2 vezes, que a gente achou que foi suficiente, né? Não queremos também constranger, a lei não nos permite fazer digamos, forçar ele a confessar ou algo do tipo, né? Então a gente já fez nossa parte conforme determina a lei. Delegado, esse crime possivelmente foi premeditado já pelo acusado, e a segunda pergunta é se ele pode ter recebido ajuda para praticá-lo ou para esconder os cadáveres. Sobre a premeditação, nós não temos elementos para afirmar, tá? O que a gente tem para dizer é que o investigado ele estava em parcas condições financeiras,
o apartamento em que ele morava já não possuía mais móveis eletrodomésticos, somente colchões e roupas, né? E ele era usuário de drogas, isso é importante mencionar, né? Inclusive, posteriormente, com o dinheiro das vítimas, ele também adquiriu por diversas vezes drogas para utilizar drogas naquela residência. E a tua segunda pergunta é sobre... Pode repetir por gentileza? Se ele pode ter recebido alguma ajuda. Não. A gente descarta qualquer tipo de ajuda, né? E que realmente o crime foi cometido unicamente por ele. Não há nenhum indício que ele tenha conseguido ou tido algum apoio de alguém. Esse acusado, ele é de fato familiar, sobrinho das vítimas? Eles tinham uma relação próxima ou ele se aproximou perto do momento que ele cometeu o crime? Não, ele era familiar das vítimas, né? A gente acaba tendo limitações da lei para individualizar mais ele, digamos assim, né? A gente não pode individualizar a pessoa investigada antes que seja condenado por sentença, né? Mas ele era assim familiar, tinha uma relação muito próxima dessas vítimas. O corpo da mulher inicialmente foi localizado após, segundo informações populares, ligarem para a polícia do odor muito forte, segundo informações. E após isso vocês seguiram as investigações. De que forma o corpo do homem foi localizado? Vocês seguiram as investigações naquele determinado local enterrado? Na verdade, essa informação de mau cheiro de populares não se confirma, né? Houve sim uma espécie de denúncia anônima do suposto desaparecimento da Rosângela, tá? Então a Brigada Militar inicialmente se deslocou ao local para verificar a situação e após tomou os procedimentos ali para entrar na residência com autorização do Renan ali, que no momento, que no momento o investigado nos colocou para a Brigada Militar, que estava somente tratando os cachorros na residência, de cuidador, tendo em vista que as vítimas estavam fora, né, estavam em tese em Passo Fundo. E naquele momento, então, o fato causou estranheza, aquela porta, enfim, né, lacrada, né, e ele teria dito, então, aos policiais militares que aquela porta, inclusive ele reiterou isso em depoimento, e que aquela porta estava lacrada, pois o seu tio abriria uma porta num outro quarto para facilitar o acesso da Rosângela, que teria esse câncer de intestino. Por esse seria o motivo daquela porta, segundo ele, né, inicialmente, pela qual a porta estava lacrada. Então, de quantas pessoas foram ouvidas para construir todo o inquérito, doutor? Olha, nós podemos, assim, um número exato eu não posso te precisar, mas em torno de umas 15 a 20 pessoas foram ouvidas, foram tomadas depoimentos. Bom, delegado, pelo tempo que ele matou as vítimas e permaneceu na casa, de fato ele permaneceu, conviveu com os corpos ali? Sim, desde o dia, a partir do dia 7 de setembro, ele esteve na casa como se estivesse morando lá e começou, como já referi, né, a se comportar como se dono fosse, né, contando toda essa história para os familiares a respeito dessa internação, que ele teria ficado de responsável pelo local, e vendeu várias motocicletas que eram de propriedade do Ademir, vendeu um carro, um automóvel do Ademir, passou a utilizar outro automóvel e outra motocicleta do Ademir, andando pela cidade, e então ele se comportou ali logo em seguida como dono de toda aquela propriedade e ficou ali durante esses 30 dias. Delegado, os próximos passos agora, inicialmente ele foi preso temporariamente, depois passou por uma prisão preventiva, segue preso preventivamente agora até essa conclusão do inquérito. Isso, na verdade o inquérito já foi concluído, já foi remetido, né? Ele está preso preventivamente, claro que essa prisão ela tem que ser objeto de renovação no judiciário, né? Não coube a nós, mas em tese ele responderá ao processo judicial continuando preso, né? Até que chegar, né, na fase judicial ao tribunal do júri. O senhor falou durante a entrevista aí sobre a questão do tráfico, né? Dá para dizer que o tráfico fez com que ele também uma motivação a mais para cometer os crimes? Na verdade, não há uma relação com o tráfico de drogas como crime organizado, né, nesse sentido. O que ele era usuário de drogas.
Então, a gente não descarta, obviamente, que esse vício, esse uso de drogas tenha influenciado, sim, todos os fatos, inclusive a questão financeira também, dinheiro para adquirir drogas, né? Nós temos essa linha aí. Desde a data do crime, 7 de setembro, quantos dias após os corpos foram localizados? Foram 30 dias. Nós apuramos que as mortes foram 7 de setembro, na noite de 7 de setembro, após esse churrasco na residência. E o primeiro corpo da Rosângela foi encontrado no dia 8 de outubro. Não havia nenhum comunicado de desaparecimento das vítimas? Não havia nenhum comunicado, nenhuma ocorrência policial registrada, justamente porque a família acreditava na história que ele teria contado, que eles estariam em Passo Fundo. Inclusive, como já referi antes, ele se passava pelas vítimas no WhatsApp em conversa com familiares, como se as vítimas estivessem vivas, internadas num hospital em Passo Fundo, inclusive pedindo dinheiro, pedindo muitos auxílios, né? Ele ludibriou os familiares de forma que eles não sabiam do desaparecimento, assim, que estava em outro município em tratamento. Delegado, é possível apontar mais especificamente os crimes que ele pode responder, que ele vai responder na justiça? Como eu disse no início, são 2 homicídios duplamente qualificados, né? Pelo motivo torpe, que é por dinheiro que foi cometido, por ter cometido mediante traição, pela proximidade que havia entre ele e as vítimas, e também qualificado também pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, né? A utilização de um recurso. E, em tese, nós temos elementos para dizer que as vítimas foram mortas enquanto dormiam, né? Ocultação dos cadáveres, né? Dois crimes de ocultação de cadáveres, diversos estelionatos em crime continuado contra as vítimas familiares, furto qualificado mediante fraude daqueles bens e valores que já pertenciam, na verdade, aos herdeiros legítimos das vítimas, e disposição de coisa alheia como própria. E, enfim, que ele utilizou os veículos e vendeu também em seu nome alguns. Então ele tem todos esses crimes, ele responderá. Foi indiciado já, né, por todos esses crimes. Na experiência que vocês têm enquanto delegados aqui da Ijuí, já tinham visto um caso como esse? Na minha atuação aqui, que é recente, não. Mas o delegado Miron... Eu já tinha visto caso semelhante lá em Cruz Alta. Semelhante. Não da mesma forma, mas parecido. Mas eu acho importante salientar, Antônio e demais jornalistas aí presentes, é importante salientar que a Polícia Civil, por todas as provas levantadas, por todos os elementos, tem a convicção da autoria do suspeito, né, que está recolhido, que está detido em prisão preventiva, tem a convicção da autoria dele, por isso que ele está efetivamente preso, né? Então agora cabe ao Judiciário analisar todas as provas, juntamente, claro, com o Ministério Público, que vai fazer toda a análise, e aí vai decidir o que vai ser feito desse inquérito policial, porque, na verdade, ele foi indiciado por todos esses crimes que o delegado Antônio citou, e vai ser feito, então, o processo judicial. Vai ser aberto esse processo judicial e ele vai ser acusado formalmente de todos esses crimes, mas nós temos a convicção de que ele é o autor desses 2 bárbaros crimes, né, cometidos no âmbito familiar, porque obviamente está visto que eles são parentes, né, que ele é parente das vítimas, ocultou os cadáveres, utilizou os bens e uma série de crimes aí que ele cometeu. Então, efetivamente, e como disse o Antônio, é uma pessoa que tem uma certa, vou dizer lá, psicopatia, porque estaria foragido, quando na verdade ele já sabia que ele estava morto, estava enterrado no pátio. Então vejam, digamos assim, o problema psicológico que uma pessoa dessas possa ter, né? Então, e isso tudo vai ter que ser analisado judicialmente agora. O trabalho da Polícia Civil está realizado, está concluído, e nós esperamos agora o aval, aí, o procedimento judicial que deve seguir pela frente. O delegado Antônio falou que, por várias oportunidades, bens pertencentes às vítimas foram comercializados, vendidos. Como é que fica essa questão dos bens agora, delegado? Como eu disse, ele irá responder, né, por crimes de estelionato, enfim, todos os crimes relacionados ao patrimônio, né, que ele cometeu. Mas quem adquiriu?
quem adquiriu aí já é uma questão civil, né? Porque quem adquiriu, só para um esclarecimento, né? Adquiriu em tese do Ademir, por WhatsApp, em conversas. As pessoas também foram vítimas. As pessoas que adquiriram também foram vítimas, foram enganadas. Achavam que estavam se negociando com o Ademir, quando esse já estava morto. Este foi o ZS Cidade de hoje. Grande abraço a todos, bom fim de semana.